Fala guerreiros, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan e hoje eu vim trazer para vocês aquele nosso review semanal de Kingdom. Hoje é o capítulo 656 e como vocês já estão acompanhando, o Hara não brinca em serviço. Esse arco tá totalmente fulminante, sempre tem novidade e hoje não foi diferente. Então, antes de a gente começar aqui, já sabe, deixa um like para fortalecer aqui o nosso reino. Se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho que tem bastante conteúdo bem legal aqui no canal. E sem mais delongas, vamos para a vinheta que o vídeo hoje promete. Bom galera, eu tô com o capítulo aqui em mãos já e hoje, olha, o Hara separou uma surpresinha no final que surpreendeu muita gente, já levantou algumas polêmicas, já levantou algumas teorias e a gente vai ver aqui se realmente a coisa tá feia pra Kim ou não. Bom, o começo desse capítulo já começa lá num ensaio ali de ataque entre o exército Mou atacando o exército do Man-U e ao mesmo tempo as tropas lá do Ranbi-Haku com o seu tenente, que é sua voz nesse arco aqui, eles já chegam com tudo ali para dar uma fortalecida e para passar a estratégia que o Goromei preparou para Kim. Esse tenente do Ranbi-Haku, ele já vai chegar explicando, sem muita cerimônia, na frente de todo mundo, falando que a estratégia do Goromei é simplesmente para usar as forças do Tou e do Moubo como a grande ofensiva, como o machado desta batalha, enquanto o Ranbi-Haku e os homens de Wei ficariam com ataque secundário. O Moubo escuta ali certinho, mas não dá muita bola para aquilo e diz que vai continuar o seu ataque como mais ou menos já estava prosseguindo. Com o caminho livre, graças aos homens de Ranbi-Haku, ele acaba fazendo mais ou menos o que o Goromei disse, que foi avançar. O Tou, por outro lado, não tem uma participação grande nesse capítulo aqui, para não dizer quase nenhuma, e também pega o caminho livre que os homens do Ranbi-Haku tinham deixado para ir em direção ao QG, como eu tinha mais ou menos aí pensado no capítulo passado. Então o Tou já está indo direto para o QG e o Moubo também era para ir direto para lá. Detalhe, o Koyoku ficou para trás, mas apenas com homens, digamos assim, homens normais de batalha segurando ele. Obviamente, eu creio que ele vá atrás do Tou imediatamente, apesar de não ter aparecido nesse capítulo. Assim que as tropas do Moubo começam a avançar, obviamente elas acabam dando ali de cara com algumas tropas da guarda ali diretamente do Manu. E quando o Moubo percebe que seus homens estavam sendo destroçados, ele percebe que ele simplesmente não poderia ignorar aquilo. Justamente por todo aquele poder que ele leva, que ele engloba, ele decide então ir ao encontro do Manu. O Manu, por outro lado, surpreende os seus próprios homens não indo diretamente ao confronto com o Moubo. Ele pede para que seus homens da guarda vão primeiro, justamente para ele poder fazer meio que uma análise do que o Moubo pode oferecer ali mais de perto, já que essa é a primeira vez que eles estão ali a questão de 20, 30 metros de distância. E é exatamente isso que acontece. O Moubo destroça aquelas tropas que eram a elite, que até agora estavam dando problema, sem praticamente nenhuma dificuldade. Porque enquanto isso, é feito um corte lá para a batalha do 101 com o Rokuomi, né? Já que o Ranbi-Haku foi, o Rokuomi ficou encarregado de segurar o 101, ele até que tá segurando. Mas olha, tá complicada a vida do Rokuomi, viu? Porque ele tá apanhando feio. Ele tá se defendendo, tenta fazer alguns ataques, mas o bichinho já dá para ver pela face que tá sangrando, que não tá aguentando ali o ritmo. E o 101 até reconhece isso, porém ele vê que realmente não tá valendo muito a pena, não era bem o que ele queria ali. O que ele estava tão animado antes enfrentando os dois, apenas o Rokuomi ele já dá uma desanimada. Então ele vê o que está acontecendo, percebe o cenário, é informado que o Hakurei e o Genu estariam recuando para proteger o QG. Ele também poderia fazer isso, mas ele olha o cenário, dá aquela analisada e vê que isso não é o principal foco, já que ele é uma tropa já mais solta, como ele estava ali naquele posicionamento de lança à frente do exército de Juko. Ele olha, observa bem o cenário e percebe que o Goromei está ali próximo dele. Então, o que seria mais viável? Voltar para uma defesa ou tentar fazer um contra-ataque direto no QG inimigo também? É isso que ele faz e ele parte em direção ao Goromei. O Goromei, obviamente, já planejava isso, já tinha em mente, né, que isso poderia acontecer e manda seus homens fortalecerem suas defesas. Já o Rokuomi percebe que o 101 ignorou ele e está partindo em direção ao QG de Wei.
Até é citado um dos seus homens falando que isso até poderia ser bom. Só que a postura do Rokuomi é muito bacana para você ver que ele tem um orgulho e leva a sério bastante essa aliança. Porque ele repreende o seu homem e vai atrás do 101 para tentar atrasá-lo ou voltar ao seu combate, né? Para que o 101 não acabe derrubando ali o Goromei, que até o momento é a cabeça pensante dessa aliança. É claro, o Hara sempre nos presenteia com aquele quadro aéreo, né, mostrando como é que tá exército por exército, o que cada um tá fazendo, e é nesse momento que a gente vê que realmente o Tou tá indo em direção, o Koyoku tá sendo parado pelas tropas ali deixadas do Hanbihaku. A gente vê que a estratégia do Hanbihaku seria justamente enfrentar os homens do Manu pro Mobo sair, né? E aquele lado ali de Wei bem enroscadinho ali até agora, porque como o Genu já tinha conseguido fazer um avanço, tá meio que travado aquele lado. E é justamente a partir daí que a gente volta para aquele combate fulminante do Mobo contra os homens do Manu. E a gente vê o Mobo destroçando geral. O Manu continua observando, ele faz alguns comentários ali da força, falando da força do Mobo, que talvez, pelo que ele está falando, o Mobo derrotou o Kamei por um peso que ele carregava nos seus ombros, dando ênfase aí a toda uma trajetória que o Mobo tenha tido na sua vida. Só que ele fala que o Kamei é realmente mais forte, talvez aí fisicamente ou por experiência, do que ele. Por isso que ele tinha derrotado com esse peso do ombro, né? E ele fica ali observando, só observando. E é justamente aí que ele faz o seu ataque. Só que assim, muita gente já viu nos comentários lá do Manga Livre, nos grupos de WhatsApp, Telegram, comentando que parece que foi meio assim, sem graça. Se esperava mais do Mobo, porque ele caiu já do cavalo no primeiro golpe do Manu. Mas e aí? Realmente dá para analisar desse lado? Eu fiz um comentário ainda ontem, observando esse combate. Assim, claro, muita coisa ainda o Hara vai mostrar pra gente provavelmente no próximo capítulo. Só que assim, na minha visão, o que eu observei? O Mobo estava indo contra os homens de elite do Manu, então ele não podia baixar a guarda, teoricamente. E ele estava indo mais ou menos com quase toda a sua força total contra esses homens. E o Manu estava apenas observando. Em um desses golpes derradeiros que o Mobo destroça um de seus adversários, o Manu surge pelas suas costas. Pelo que eu consegui ver de um dos últimos quadros, o Mobo ele rapidamente vira e observa. Mesmo você vendo ele com duas mãos tentando segurar o ataque do Manu, você percebe que o Manu está com uma mão só, já meio característico dele do 101, mas ele está vindo de cima para baixo com uma glaive. Então, o poder dele, provavelmente a glaive, seja mais leve do que a massa, e aquela potência da força também do Manu, que não é nada pequena, já que aparentemente ele se assemelhava ao Kamei ou algo do tipo, de cima para baixo ele conseguiu muito mais impacto, e o Mobo, virando para se defender com a massa, não conseguiu segurar esse impacto. Talvez a força dele seja suficiente ali apenas para ele não ter sido cortado ao meio, e consequentemente ele caiu do cavalo. Aí vem mais uma questão que eu estava observando e que eu estou pensando, não sei se vai ser isso ou não. O Manu diz justamente que mandou seus homens para observar porque ele estava interessado nessa luta e que fazia muito tempo que ele não se interessava por alguém. Provavelmente o último que ele tenha se interessado tenha sido o Kamei, do qual possivelmente ele tenha sido derrotado. O comentário dele falando que tinha muito interesse no Mobo e ele não ter derrotado nesse primeiro golpe, me parece que talvez agora no próximo capítulo ele até deixe o Mobo levantar tranquilo, já que o Mobo caiu de costa, o que é muito perigoso, né? Talvez ele deixe o Mobo levantar e se reposicionar, talvez pegar no cavalo, ou apenas levantar e continuar com a vantagem em cima do cavalo que o Mobo já não tem mais. Agora, se ele vai dar essa colher de chá para o Mobo, eu não sei. Mas, obviamente, né, pelo que a gente já conhece da história, provavelmente o Mobo não vai morrer aqui, ou pelo menos não vai ser nessa batalha. Não sabemos. O Hara pode nos surpreender. Isso é inegável. Só que eu acho que não vai ser agora. Então, ou o Manu vai deixar ele levantar, ou ele vai tentar contra-atacar, derrubar o cavalo do Manu, alguma coisa do gênero, para que ele levante. É bom lembrar que esse comentário do peso que o Mobo leva nos ombros, ao mesmo tempo que ele fala também, ele cita, que o Mobo não conhece o vazio
talvez isso tenha um significado até mais profundo que o Hara possa nos explicar. Por enquanto a gente meio que vai fazendo uma análise. Assim, para mim, esse vazio pode ser considerado a perca do reino, a perca da sua população, que é uma coisa que esses homens de Juco passaram. E isso, consideravelmente, pode ser sim um fator para fortalecê-los. Porque passar, às vezes, por um desastre, por uma perca tão grande, pode sim fortalecer um desses guerreiros. E o Mobo, em teoria, ele carrega um peso no ombro por tudo que ele passou, por tudo que o seu pai passou, pelas grandes batalhas que ele participou, mas em teoria ele nunca perdeu o seu reino, já que isso meio que era do seu pai, quando ele saiu de outro reino e veio para Qin. Ele já meio que foi criado em Qin, né? Então ele meio que sempre lutou por Qin e ele nunca chegou a ter até onde a gente sabe, uma derrota tão expressiva como Manu, por exemplo, quanto 101, por exemplo. Então talvez seja aí que esse vazio se encaixe. E também quando ele cita que o Mobo venceu com esse peso dos ombros o Kanmei que era mais forte, é bom lembrar que a batalha foi muito equilibrada do Kanmei com o Mobo. O braço dos dois praticamente estava quebrado, com o osso já saltando. E o golpe final foi baseado no quê? No ataque que o Kanmei tinha feito ao Mouki e, na sequência, o Mobo ataca o Kanmei. Então, assim, não vamos dizer que foi um golpe de sorte, mas foi terceiros atrapalhando o final da luta, que poderia sim, por que não, ter outro final. Então, vamos aguardar esse próximo capítulo para saber o que vai acontecer, porque tá todo mundo curioso, logo logo começa já a pingar os spoilers, né? E vamos esperar. Eu acho que o Mobo não cai, justamente por tudo que, pela história, ele ainda vai fazer. E espero que ele consiga retornar essa batalha e que dê uma das melhores batalhas de Kingdom pra gente. Porque com certeza o Manu é que não vai perder fácil. O Mobo, muito menos. Então, nos vemos no próximo capítulo, galera. Até mais. Esquece do like, dá aquela fortalecida pra gente aqui. E nos vemos na próxima. É isso aí, galera. Valeu!